Bom dia, turminha! Hoje vamos estudar sobre patrimônio cultural dos povos antigos. Quando a gente fala em patrimônio, o que a gente lembra? São coisas que a gente vai o quê? Herdar de alguém. A palavra até patrimônio, ela vem do latim escrito pater, que significa o quê? Pai. Então, patrimônio é o quê? Vem a ser o que o pai deixa para os filhos, tanto na parte material, quando a pessoa morre, deixa algum bem, um carro, um lote, uma casa para a família, ou pode ser também patrimônio cultural, a forma de vida que aquele pai deixa para os seus filhos, a forma de comer, a forma de se vestir, a forma de falar. E hoje nós vamos estudar sobre o patrimônio cultural dos povos antigos. Por que dos povos antigos? Muitas coisas que a gente vive hoje, a gente herdou dos nossos antepassados, de pessoas que viveram há muitos anos atrás. Como, tia? Na forma de se alimentar, na forma de se vestir, na arquitetura, na arte, na forma de dançar. O nosso Brasil mesmo, ele é rico, de vários patrimônios que ele tem, Tem em Olinda, a forma deles dançarem o frevo, Quando eu falo em alimentos, o que eu lembro de feijão tropeiro? Eu lembro de quem? Do estado de Minas Gerais, do queijo, dos derivados de leite, é muito o quê? Lembrado em Minas Gerais. Quando eu falo no acarajé, o que vem na minha cabeça? Qual lugar do Brasil? Bahia. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito o quê? Arroz, feijão, carne, churrasco. Churrasco também lá no estado do Sul, no Rio Grande do Sul, eles, gostam muito de comer o churrasco, muito derivado de lá. Então, são coisas que lembram, cada lugar. E a gente vai ver que em vários outros países, em vários outros lugares, eles têm, patrimônio cultural que é lembrado lá da época do antepassado, que até hoje, que a gente vai ver o Egito, a Grécia, a Macedônia, o hinduísmo, são modo de vida, modo de fazer a arquitetura das suas casas que trouxeram lá dos antepassados, ok? Tudo que compõe a expressão cultural de um povo é um patrimônio cultural. Então, se compõe a expressão cultural, a forma da pessoa dançar, falar, comer, cantar, fazer uma arquitetura, arte. Então, ele está o quê? É uma expressão cultural que está marcando a história de um povo. Aí vem aqui, arte, arquitetura, literatura, religião. A gente estudou mesmo na semana anterior sobre a religião. A gente viu, que várias religiões marcam um povo. A gente viu que quem trouxe a religião do Iorubá para o Brasil, que era culto aos orixás, foram quem? Foram os escravos africanos que chegaram e trouxeram essa cultura religiosa para o povo, Houve também o cristianismo, onde, quando a gente fala no catolicismo, onde, tem o Papa, o que vocês lembram? Itália, em Roma. Então, você lembra logo de Roma, que está lá onde está o Papa, ok? Então, as danças, a forma de se alimentar. A preservação do patrimônio cultural ajuda a conservar a história de um povo. Por isso que em alguns lugares eles não deixam demolir algumas arquiteturas, alguns prédios da arquitetura, porque aquele prédio marca a história de um povo. Nós temos no centro da cidade, em frente ali o cemitério, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, Eles construíram uma igreja enorme e iam demolir a antiga.
a prefeitura não deixou demolir, porque eles falam que aquela arquitetura daquela igreja, ela marca a história do povo rio-bonitense. Então, tem coisas que eles não deixam demolir por isso. Quando a gente lembra mesmo da nossa cidade, a gente lembra do quê? Do chafariz. É um ponto que marca arquitetura, é uma arquitetura, né, que foi presenteado pela princesa Isabel, que marca a história do nosso povo. O centro da cidade, você logo lembra na pracinha aquele chafariz, ok? Então, ó, Egito. Tem vários patrimônios culturais que marcam a história do povo, né? O Egito, eles têm aquelas construções, aquelas arquiteturas, as tumbas funerárias, né? Que são o quê? Expressões que marcam a história daquele povo. Até a arquitetura antiga, eles, né, desenhavam, né? A forma deles vestirem, né? Na Grécia, no Egito, né? As mulheres raspam os cabelos porque eles falavam que antigamente poderiam pegar piolho e passar, então eles raspavam e usavam aquelas perucas lisinhas, né, nas mulheres. E isso é o quê? Lá da antiguidade, que são preservadas até os dias de hoje. Então, isso tudo são o quê? Patrimônios materiais, tá? A dança, tá? Sempre estava presente também na cultura egípcia, ok? Aí tem o que também? A cultura e a alimentação. Eu já falei hoje no Brasil vários tipos de forma de se alimentar que marca a história de um povo. Falei do acarajé, que lembra o que? A Bahia, né? Dos derivados de leite como queijos, do feijão tropeiro, que lembra Minas Gerais. Então, vários lugares do Brasil são marcados também pela forma deles se alimentarem, ok? Então, ó, a forma de se alimentar também marca a história de um povo. No Egito, como que é a forma deles lá se alimentar? Eles usam derivados de trigo, né, para ser o pão e a cerveja. Além também, né, deles utilizarem também outros tipos de alimentação, como o arroz, a ervilha, a lentilha, as verduras e frutas. As frutas que eram o quê? A tâmara e o melão. Então, quando se lembra em tâmara e o melão, lembra de quê? Da forma de alimentação, de se alimentar frutas de quem? Do Egito, ok? Índia. Qual é a forma deles usarem a alimentação que é preservado desde a antiguidade também até hoje? O arroz, a cevada, a lentilha e também o uso de especiarias, né? Antigamente, a Índia, elas viviam muito da venda das especiarias. Quais são as especiarias que você estava? O cravo, a canela, né? O gengibre, tá? O cominho, são especiarias que eram muito vendidas através do comércio marítimo, tá? A Índia, o que a economia, né, que fazia com que a economia funcionasse lá na Índia, era as vendas dessas especiarias que eram vendidas para todos os outros países, né, para todos os outros povos. Então, quando se fala em especiaria, o que nós lembramos logo é a Índia, porque era um ponto que marca a história. Nós usamos as especiarias hoje aqui, né? Se a gente vai fazer algum doce, o que a gente logo usa? Né? O cravo, a canela, pode ver, tem criança que detesta o cravo, né? Ai, troço ruim, mas vai fazer uma canjica, logo coloca o quê? O cravo, a canela, para dar um sabor diferenciado, mas tipo de especiarias que começou lá na Índia, ok? O hinduísmo, seus seguidores lá, eles não consomem carne de vaca. Lá no hinduísmo, né, eles não consomem carne. Por que eles não consomem a carne de vaca? Porque lá para eles, a vaca é um animal sagrado, tá? Eles têm a vaca como se fosse um deus, eles fazem culto a ela, tá? Eles têm lá esse animal como um sagrado, tá? Como Deus colocou aquele animal ali para ser adorado. Então, eles não consomem essa carne de vaca pela vaca ser considerada um animal sagrado, tá? Então,
né? Tem algumas também tipo de como yoga. O yoga, tá? É milenar, existe há muito tempo, é uma prática de atividade, de fazer uma atividade física que se chama yoga. Então ela é milenar, existe há muito tempo atrás, tá? É da onde? Do hinduísmo, tá? Então, aqui mesmo em Rio Bonito eu vejo vários lugares que tem yoga, né? Que é uma prática de atividade que veio de lá, que existe até hoje, tá? Trocas e heranças culturais, tá? A gente tem muitas culturas, tá? Muitas heranças que são de troca, né? Um povo vai passando para outro povo. Um povo vai passando para outro povo. Vamos chegar hoje. Vamos dizer, nós moramos em Rio Bonito. Existem, né, cidades vizinhas, né? Como Silva Jardim. Então, às vezes, né, a cultura que eles têm lá, eles trocam com Rio Bonito. A forma de cultura, a forma de se alimentar, a forma de falar, né? Algumas culturas que são herdadas de outro lugar, né? Vamos dizer que Rio Bonito vai herdar uma cultura de Silva Jardim, da cidade vizinha, né? Então houve uma troca. Então aqui, ó, os povos se relacionavam entre si, né? Eles se relacionavam entre eles mesmos. E uma cultura influenciava o quê? A outra. Exemplo eram os fenícios. O que esses fenícios? Eles tinham relações com os povos vizinhos. Havia uma relação. Então havia essa troca de herança cultural, da forma deles viverem, tá? Através do comércio marítimo, além de ter vários aspectos da cultura egípcia. Então, né, os fenícios, eles têm vários aspectos cultural do Egito. Então, porque havia, né, um comércio marítimo, onde, né, muito esses fenícios, eles vendiam, né, coisas para o Egito. Então, começou a influenciar também na cultura deles, na forma que eles tinham. Até o próprio sistema de escrita mesmo, né? A sua arte arquitetônica, a arquitetura daquele lugar, da forma das casas, dos prédios religiosos. Então, influenciou de um povo para outro. Então, apresentava vários aspectos muito comuns entre eles, entre a cultura egípcia. Outra troca também de cultura aconteceu entre a Macedônia e a Grécia, tá? Houve também essa troca cultural entre a Macedônia e a Grécia, tá? A Macedônia era um reino que vivia aonde? Fazia parte da Grécia, tá? Só que há cerca de 2.300 anos atrás, o que aconteceram? Os macedônios dominaram a Grécia. Então, houve também essa troca de herança. Nessa que eles dominaram, acabaram se tornando o quê? Um só povo, tendo o quê? A mesma cultura, a mesma forma de viver deles, tá? Aí vem aqui, ó, onde acabou dominado pelos macedônios. Império Macedônio era comandado pelo rei Alexandre, que era da cultura grega. Esse rei, tá? Ele divulgou essa cultura grega, tá? Lá no Egito, tá? Outro lugar também na Pérsia, na Índia e em outros lugares, tá? Existe, né, lá em Alexandrina, tá? Esse farol de Alexandre, que é o nome se chama, tá? Era uma construção, né, que era feito de pedra, que ficavam a 120 metros de altura, que servia aqui para orientar os barcos. Esse farol de Alexandria, tá? À noite ele ficava com uma tocha ligada, acesa ali, para fazer com que, né, quem estava no bar seguisse o seu destino sem errar o caminho. Então, o centro cultural do Império era a cidade de Alexandria. E às margens do mar Mediterrâneo, onde foi construído a maior biblioteca da antiguidade, tá? Que era
era o grande farol para orientar as embarcações. Então, foi através do quê? Do Império Macedônio, através desse rei Alexandre, tá? Que aí ele começou o quê? Com divulgar a cultura grega naquele povo. Aí aqui, ó, legados e cultura da antiguidade. Herdamos cultura dos povos da antiguidade. Como eu falei lá no começo, tem muitas coisas que a gente vive hoje que a gente herdou lá do nosso antepassado, né? Outra coisa, existem muitas coisas que a forma, vamos dizer, eu sou casado, tenho meus filhos. A forma de eu criar meus filhos, eu herdei da minha mãe, do meu pai. Minha mãe herdou de quem? Dos pais dela. Os pais herdaram de quem? Dos dele. Então foram coisas, né? A forma da criação, a forma da gente lidar, de falar, de que a gente herdou o quê? Dos nossos antepassados, das pessoas lá do passado que foram passando de gerações a gerações. Por isso que a forma da criação de uma família, ela é diferente da outra, porque a forma que ela herdou dos seus antepassados é o que ela quer passar para as suas gerações. Ó, a concepção mesmo de democracia, né? O que é democracia? É as pessoas terem o direito de falar, de votar, de se expressar da forma que ele acha que é melhor, sem haver aquela coisa de ter que falar o que o presidente quer, que o rei quer, que aquele pessoa que governa aquele lugar quer. Não, isso aí é ditadura. Nós vivemos no tempo da democracia. E essa concepção de democracia era presente no Ocidente. Por exemplo, ele tem a sua origem como principal característica de permitir a outra pessoa, né, a participar das decisões políticas. Então, até essa base, né, de sistema de direito de muitos, né, ter, né, decisões políticas, herdou de quem? De muitos países do Ocidente. Entre eles está o quê? O nosso país, que é o Brasil, né? O Brasil, ele tem a sua democracia. Hoje nós somos democráticos, nós votamos em quem a gente quer, nós estamos num período de eleições para prefeito da nossa cidade, né? Nós vivemos na época da oligarquia, onde as pessoas, né, que trabalhavam no lugar era obrigada a votar no que o seu patrão queria, no que aquele fazendeiro queria. Isso era muito tempos atrás, na época da oligarquia. Hoje não. Hoje nós vivemos no tempo da democracia. Eu vou votar em quem eu acho que vai ser o melhor líder para governar a minha cidade, o meu estado, o meu país. Então eu tenho essa democracia. Mas isso nós herdamos de quem? Dos países do Ocidente, né? Então o Brasil, ele faz parte também dos países que herdaram essa democracia. Então, ó, vem do complexo de leis romanas, tá? Que regulamentavam autos dos cidadãos estrangeiros da Roma antiga. Então, muitas coisas que nós brasileiros temos essa democracia não foi surgir daqui, a gente herdou de outros lugares, ok? Agora, o mundo em que queremos, né? Nós temos um país muito espiritual, onde tem a sua forma democrática de você ter a sua religião. A gente sabe que o nosso país é um país onde existe várias religiões. Existe os protestantes, existe, né, o catolicismo, existe os cultos às orixás, né, existe o espiritismo. Tem essa, né, grande espiritualidade, cada um tem a sua religião. Isso, né, faz com que o quê? Cada um herdou de quê? Da sua família, da forma que a sua família, né, o instruiu dentro daquela fé, daquela religião. Então, isso também é uma cultura,
né, um patrimônio cultural, a forma de você ter a sua religião, entenderam? Então, ó, Mbanza Congo em Angola recebe o título de Patrimônio Mundial da Unesco, tá? Vocês veem na página 90, tá aí a cidade de Mbanza, no Congo, na Angola. Isso aqui se tornou patrimônio cultural, tá? É uma capital política e espiritual do antigo Reino de Congo. É uma religião onde hoje estão localizados Gabão, República do Congo, Angola e República Democrática do Congo. Mbanza Congo representa a importância da tradição Congo e seus conflitos com a chegada dos portugueses e da religião católica na África Central no final do século XV. Esse reino ele vinha crescendo, né? E foi influenciado, tá? Parte da África foram influenciados, tá? Na representação de civilização, das riquezas culturais e até o formato dela ser construída, tá? Ela tem 144 tribos e esse império constrói o quê? A história, a cultura de países da Angola. Então, patrimônio cultural é o quê? É que marca a história de um povo, tá? Então, quando marca a história daquele povo, nós temos ali no Braçanã o relicário. Relicário ali é um patrimônio cultural de Rio Bonito, né? A arquitetura dele é antiga. Então, aquele patrimônio ele não pode ser demolido, porque ele está marcando ali a história de um povo. Então, tudo que lembra a história de um povo é chamado de patrimônio cultural. Até na forma da gente se vestir, de falar, de comer, de cuidar das pessoas, tá? É uma cultura material. A forma que nós fomos criados, que nós herdamos de alguém, do nosso antepassado, da nossa família, é um patrimônio cultural. E isso não pode ficar paralisado. A gente tem que passar para as nossas gerações futuras. Né, que a gente lembra que sempre é passado de geração, são os índios. Os patrimônio cultural dele, a forma das danças, dos cultos aos mortos, né, deles colocarem, né, de pintarem o rosto, né, colocarem, né, o seu cheio de penas na cabeça, a roupa, isso tudo é patrimônio cultural que eles herdaram dos antepassados deles e vivem até hoje. Até hoje, os índios, eles mantêm a cultura dos seus antepassados, ok? Então, a gente hoje fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido sobre o que é patrimônio cultural, né? É herdar coisas que aconteceram do nosso antepassado, a arquitetura, né? A arquitetura de um lugar. A gente, lá no sul mesmo, lá no sul, a arquitetura deles é tudo voltada à arquitetura alemã. Sabiam? Por quê? Porque quem fundou a região sul do nosso país foram os alemães que vieram. Então, eles trouxeram essa cultura para cá, tá? O que a gente estudou hoje está no nosso livro de história com o tema Patrimônio dos Povos Antigos, da página 86 até a página 91. Façam atividades, tá bom? Ó, beijão. Por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Beijão.